A graça e a paz de Jesus a todos. Boa noite a todos os irmãos em nome de Jesus. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós temos que ser igreja e edificar a igreja. Para que já quando chegue o tempo deles, eles estejam num patamar bem elevado em nome do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, aleluia. Mateus capítulo 21, amém? Mateus 21, amém? Glória a Deus. Aleluia. Mateus 21, 18, amém? Mateus 21, 18. Mateus 21, versos de número 18 ao 22. Glória. Se for de alguém esse carro aí com esse alarme, nos ajude, por favor. Amém? Diz assim a palavra de Deus: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não achou senão folhas. Então ele lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos se admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se vocês tiverem fé e não duvidares, não somente fará o que foi feito à figueira, mas até mesmo a esse monte você dirá: ergue-te, lança-te no mar, e isso acontecerá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Essa é uma das passagens mais conhecidas da palavra de Deus, amém? Jesus, com fome, chegou-se a uma figueira, um pé de figos, e não achou nenhum fruto, senão folhas. Então ele lançou uma palavra sobre aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira então secou. E os discípulos então, observando aquilo, ficaram extasiados, maravilhados com aquilo que Jesus fez. E Jesus, vendo isso, disse para eles: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês não farão somente isso que foi feito a essa figueira, mas ainda que vocês digam a uma montanha: saia da minha frente, lança e vá para o mar, assim se fará. E a frase última, emblemática: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Amém? Todos podem me ouvir bem? Todos os lugares? Amém? Nós conhecemos bem isso. É uma passagem clássica sobre fé. Mas a cada culto nós temos visto que a fé verdadeira tem sido trocado por uma pseudo-fé, uma nova definição de fé entrou. Que a fé então é uma maneira, a fé é um instrumento que alguém usa para fazer com que Deus faça o que Ele quer. Amém? Quantos estão entendendo isso? Na cabeça de muitas pessoas, a fé é um jeito que a gente dá de fazer com que Deus faça o que a gente quer. A fé deixou de ser um relacionamento onde eu descubro qual é a vontade de Deus e oro em concordância com a vontade de Deus. A fé e a oração deixou
As pessoas deixaram de orar a palavra para inventar uma palavra para que elas possam orar. Quantos estão entendendo isso aqui? Alguém pensa que, como diz em Hebreus 11, que a fé é um fundamento firme, uma convicção de coisas que eu não vejo, mas creio. Uma esperança naquilo que é invisível. Enquanto a palavra de Deus diz claramente que a fé é justamente isso. É crer no invisível para gerar um visível. Irmão, dentro daquilo que nós conhecemos como fé, tem 3 coisas aqui, preste bem atenção nisso. Existe a fé que crê. O que é a fé que crê? É a fé que crê na existência de um Deus que é Pai, Criador, companheiro, que está em nós, por nós e através de nós, amém? Eu creio que existe um Deus. A segunda, justamente uma derivação da primeira. Porque eu realmente creio que existe um Deus, eu posso suportar o que puder, o que vier, porque eu sei que Ele está comigo, Ele está em mim. Então nós temos aqui uma fé que suporta. Você vai ver pelas páginas da Bíblia, tantos homens e mulheres de Deus que suportaram lutas incríveis, porque eles criam, porque eles tinham uma certeza que Deus era com eles, embora eles não enxergassem Deus. Quantos estão entendendo? E nós temos a terceira, a fé que constrói, a fé que chama à existência coisas que não existem. Mas não é que não existem de verdade, elas não existem aqui, elas não estão no nosso plano, mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados completamente com toda sorte de bênçãos, amém? Mas onde é que elas estão? Nas regiões espirituais. Então o que a gente tem que fazer? Pela fé, nós acessamos este lugar em Deus e trazemos à existência, trazemos a este plano aquilo que na verdade já existe e Jesus já te deu. É o que é chamado de fé operante. É uma fé que age, é uma fé que opera. A verdadeira fé é isso, irmão. A verdadeira fé é um movimento, é uma operação, e uma operação porque eu creio que existe um Deus fiel, que por exemplo me fez promessas. Deus me fez promessas. Por exemplo, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Se alguém aqui, só um de nós, creu no que orou pelas essas crianças, elas vão receber. Amém, irmãos? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Não daria tempo de falar todas as passagens sobre oração e fé. Mas uma coisa eu quero te dizer, a fé é um movimento. A fé é uma atitude. A fé não é eu creio em Deus. Aonde? Lá num espaço, atrás da nuvem. Não, se você crê na existência de um Deus, você anda em conformidade ao que você crê. Se você conhece um Deus, se você sabe quem é Jesus, de verdade, você não terá medo de andar sobre as águas. Lembra o apóstolo Pedro, né? Você lembra? São as passagens mais conhecidas, mas as menos aplicadas. E Tiago já dizia isso, que é tolo e que é uma pessoa que engana a si mesmo, aquele que lê, aquele que conhece, mas não pratica. Foi o Tiago que disse, a fé sem obras é morta. Ou seja, o que ele está dizendo? A fé que alguém diz que tem, não realiza nada, ela está morta. Não é uma fé que crê que existe um Deus em algum lugar. É uma fé que crê que existe um Deus e que Ele é por nós. É que Ele é nosso Pai e que Ele está em nós. Então, eu posso pela fé obedecê-lo. É isso que diz em Hebreus 11, no capítulo da fé, né? A Bíblia tem um capítulo dos capítulos que fala sobre fé. Hebreus 11 diz que pela fé nós obedecemos. Pela fé nós entendemos.
pela fé, nós fazemos tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é muito desagradável uma pessoa na presença de Deus, de um Deus vivo, real, e que fez tantas promessas para nós, estar na presença dele como um incrédulo. O que é um incrédulo? É alguém que não crê numa palavra. Só que tem um detalhe: quem deu essa palavra não foi um homem, não foi eu, seu vizinho, seu patrão, seu amigo, seu parente. Foi alguém que não mente nem pode mentir. Alguém que diz: operando eu, quem me impedirá? Nós sabemos os versículos de cor, mas nós somos ruins de prática. Nós estamos cheios de medo. Medo do amanhã, medo da segunda-feira, medo do Donald Trump, medo do não sei de quem. Ai, agora vai acabar o mundo. Mas deixa o mundo, deixa eu acabar, vai acabar mesmo. Ah, ele é o anticristo. Que seja, azar dele. Eu não sou o anticristo. Quem for, azar dele, irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. A turma esses dias, ganhou o homem lá a eleição lá nos Estados Unidos. Ele é um doido, sei lá, não quero saber o que ele vai fazer. Um monte de gente entrando no WhatsApp, mandando profecias do fim do mundo. Esse é o homem. Irmão, não mande essas coisas para mim, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai ver se não. Estou nem aí com o anticristo. Será que é ele? Eu não sei. Se for, azar dele. Eu estou com Cristo. Amém, irmão? Quer saber que... Ah, é aquele lá, azar dele, cara. Ele vai queimar ele, a besta, o falso profeta, azar deles. Eu vou estar na mesa com meu pai. E ele vai me servir na maior honra que alguma criatura pode receber. Não quero saber se eu dou... Amém, irmãos? Os movimentos do mundo não podem movimentar o meu coração. Porque o meu coração já foi arrebatado. Só vai ser arrebatado quem já foi arrebatado. Que arrebatado vem da palavra raptado, capturado. Jesus já capturou meu coração. Então o meu espírito já está em Cristo. Na hora que tocar a buzina, num piscar de olho, eu estou na casa de papai. Estou em casa. E você também, amém? Amém, irmão? É melhor você dizer amém. Mas não é sobre nada disso que eu quero falar. Abre a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias. Vamos ver um cara que andou na fé, um cara de fé e as suas obras, para que a gente entenda o caminho que nós devemos andar, amém? Fé não é uma coisa metafísica, espiritualizada, que não se concretiza. Jesus falou: você vai impor, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, profetizarão, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas a nossa geração é uma geração que sabe muita letra, mas ela tem medo de botar a fé em ação. Então a fé dela fica morta nela mesma. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quinta e domingo, há quantos anos você ouve a palavra de Deus? Pense. Há quantos anos livros, Bíblia, pregações atrás de pregações, canções, louvores e tantas coisas. Há quanto tempo você ouve e ouve a palavra de Deus? Então por que não está sendo gerado fé no teu coração para estender a mão sobre alguém? Por que a gente tem medo da segunda-feira? Por que aquilo que Cristo falou parece que é meia boca? Ele falou que ia sustentar você. Ele falou que você vale mais que o pardal, que o lírio do campo. E a gente vive com medo. Será que a gente vai ter que comer amanhã, irmãos? Ele falou que vai. Amém? Quem falou que vai? Jesus? Agora, se você pode dizer, alguém diz: na igreja não tem ninguém confiável. É verdade. Mas tem um. E esse um vale mais do que todos nós juntos. Então fechou de novo. Amém, irmãos? Fechou o canal de novo. Então você vem à igreja, a igreja é um lugar para aprender a confiar nele. Mas você só pode confiar em alguém que você conhece. Como que você confiaria no seu filho pequeno, numa moça, numa mulher que passa aqui na frente? Ei, deixa eu ir embora com seu filho. Você não faz isso. Por quê? Porque você não a conhece. Confiança vem de conhecimento. E confiança é um dos sinônimos da fé também.
Vamos ver um cara em ação. Neemias, capítulo 1, por favor. Amém? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, novembro, dezembro. No 20º ano, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E eu perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio. E acerca de Jerusalém também perguntei. E me disseram: quem não foi levado para o exílio se acha lá na província, em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas estão queimadas. Tendo ouvido essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei alguns dias. Estive jejuando perante o Deus dos céus. Amém. Só esses versículos nós vamos fazer uma pequena... Irmão, Neemias é fantástico esse livro. Quem não leu o livro de Esdras e Neemias, por favor, vá aprender o que é a fé verdadeira e genuína. Que não é uma fé que te traz aqui domingo. É uma fé que impulsiona você a se movimentar. Não é a fé que você quer usar para fazer Deus se movimentar ao seu favor. É uma fé que faz você e eu nos movimentarmos em favor do Senhor, amém? Então tem aqui Neemias. Quem que era Neemias? Neemias era um copeiro. Sabe o que é um copeiro? Um servidor de mesa, um guardador de comida. Alguém que cuida da cozinha, da comida, dos talheres, alguém que arruma, é um copeiro. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Ele trabalhava lá. Talvez, alguns estudiosos dizem que ele talvez foi um cara que nasceu no exílio, nasceu lá na Babilônia, fora lá. E ele estava lá no trabalho dele, irmão. Ele estava lá do jeito dele. Daqui a pouco chega um dos irmãos dele, um homem chamado Anani. E mais alguns de Jerusalém. Ele faz duas perguntas: como é que estão os meus irmãos e como é que está Jerusalém? Estão entendendo aqui, ó? Essas duas perguntas sempre tem que estar conosco. Sabe por quê? Como é que estão os meus irmãos? Isso é uma pergunta que um verdadeiro cristão sempre faz. Como é que está o meu irmão? Como é que estão os meus irmãos? Que eu quero saber, porque são meus irmãos. E segundo, como é que está Jerusalém? Como é que está a igreja? Jerusalém é um dos símbolos da igreja no Novo Testamento. Tanto é que a noiva que vai descer do céu se chama o quê? Nova Jerusalém. Então, queridos, essas duas perguntas aqui já mostram uma coisa muito importante a respeito do nosso coração. Ele pergunta sobre a igreja e ele pergunta sobre os irmãos. Como é que está tudo? E quando o irmão dele começa a falar, é desespero total. Os seus irmãos é o seguinte: quem não foi levado preso, quem não foi levado cativo, quem não foi levado como escravo, ficou na cidade, está com fome, está em meio a desprezo, ou seja, depressivo, caído lá dentro numa rua qualquer, né? E estão em grande miséria, fome, frio, nudez, desprezo total. Essa é a situação dos seus irmãos, que você me perguntou. Aí Jerusalém, e a igreja? A igreja está com os muros derrubados, e as portas, as 12 portas de Jerusalém estão queimadas e jogadas no chão. Arrebentou com tudo. Porque é interessante, irmão, entender por que aconteceu isso aqui com Jerusalém. Por que Jerusalém estava desse jeito? Porque 140 anos dessas palavras de Neemias, 140 anos atrás, o povo de Israel, que é o povo de Deus, abandonou o Senhor para mais uma vez, né, se miscuir, se misturar com o pecado, e aquela coisa que Israel sempre, infelizmente, sempre fazia. E numa dessas, o Senhor emitiu um decreto contra Jerusalém, que traria um rei, que era Nabucodonosor, para destruir tudo, acabar com tudo, destruir o templo, arrebentar com tudo. Por quê? Porque o povo traiu a Deus.
O povo estava miscuído com pecado, com idolatria, com um monte de coisa. Então Deus pegou o inimigo e soltou o inimigo em cima dos filhos. Ele chamou Nabucodonosor de meu servo. Sabe por quê? Porque naquele momento, o inimigo, o ímpio Nabucodonosor, obedecia a Deus, enquanto Israel, que era filho, estava em desobediência. E aquele lugar todo destruído. 140 anos depois chegou Neemias. Antes um pouco chegou Esdras. Pouco depois, 18 anos aproximadamente de que Esdras chega Neemias. Mas é interessante, irmão, quando ele pergunta sobre os irmãos e sobre a igreja, os irmãos estão derrotados, em miséria e em desprezo. E a igreja está de muros caídos. Sabe o que significa muro caído? Porta caída? Sem defesa, desprotegida. Qualquer estrangeiro, qualquer inimigo poderia acessá-la. É uma cidade em ruínas, amém? Então nós tínhamos ruína por todo lado, a ruína da cidade, a ruína da igreja, a ruína das pessoas da cidade, a ruína das pessoas da igreja. Todo quebrado. Quando ele ouve isso, é tocado o seu coração. Sabe uma coisa poderosa na história de Neemias? Neemias nunca vê um anjo. Neemias nunca vê um brado do céu, nunca vê um anjo, querubim, serafim, nenhum profeta vai falar com Neemias. Neemias não é nada, irmão, sobrenatural. Quantos estão entendendo? Porque quem está no sobrenatural não precisa ver o sobrenatural, ele está. Então não interessa se aparecer um anjo, dois anjos, um profeta, Deus falando com ele em sonho. Neemias é muito fantástico na fé, por quê? Porque ele é um cara seco, vamos dizer assim. Não tinha nada sobrenatural, porque eu quero 3 confirmação, eu quero que alguém venha orar por mim. Não. Quando ele soube, quando ele tomou conhecimento da situação, o coração dele foi afetado. O coração dele foi tocado. A fé foi despertada. A fé dentro dele foi despertada, irmãos. Porque ele começa a chorar. Ele começa a orar. Ele começa a jejuar. Por quê? Por causa dos irmãos e da igreja. Quantos estão entendendo, irmão? É esse tipo de gente que Deus procura. Gente que se importa com a Jerusalém e com as pessoas de dentro de Jerusalém. Era esse aqui, aquele que Deus falou, eu procuro um homem, um só, que esteja diante de mim tapando a brecha desse muro, mas eu não encontrei nenhum. E a Bíblia diz, irmão, que ele começa a fazer uma oração aqui tremenda. Ele diz, Senhor grande, Deus dos céus, grande e temível. Ele começa a lembrar a Deus na oração, Senhor, Tu tem promessa para o Teu povo. Senhor, Tu é nosso Pai, Senhor, nós pecamos contra Ti. Sabe o que Neemias faz, irmão? Ele começa a interceder. Ele pega a causa e traz para ele. Quantos estão entendendo? Mas quem mandou? Ninguém. O que Deus falou? Não falou nada. O que o anjo apareceu? Nada. Ele entendeu, ele olhou, ele viu, falou, essa causa é minha. Por quê? Porque ele era judeu. Porque ele era um filho da aliança, embora estivesse longe de casa. Quantos estão entendendo? Ele estava em Suzã, uma das capitais da Pérsia. Sabe o que significa isso? Sabe quem que é o Neemias? Sou eu e você. Porque agora, nesse dia que se chama hoje, a gente se encontra em uma das capitais da Pérsia. Por quê? Porque nós estamos num mundo caído. Num mundo cuja palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos também em terra estrangeira. Mas não é porque estamos em terra estrangeira que nós somos estrangeiros. Nós temos uma ligação, amém, irmãos? O judeu com Israel e nós com quem? Nós com o Senhor Jesus. Nós estamos trabalhando num lugar sim. E ele tomou para si, ele começa a orar, ele começa a lembrar, Deus, Tu és grande, Tu és temível, Senhor. Tu és poderoso. Tem misericórdia do Teu povo, povo que pecou contra Ti. Ele assume a culpa. O que é interceder? Assumir a culpa, que não é nem sua. Mas ele traz
Não, Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós transgredimos a Sua lei. Mas Tu és bondoso, Pai. Tu és misericordioso. Ele faz, irmão, oração. Ele continua assumindo os pecados. Ele começa, na sua oração, a assumir os pecados e lembrar como Deus é bom. Sabe o que acontece no final da oração dele, irmão? Nada. Nenhum anjo aparece, nenhum profeta não chega, nenhum sonho, ele não tem nada. Ele passa dias e dias e dias e dias e dias, orando, chorando e se importando com a igreja e com os irmãos. Como você está entendendo? Irmãos, sabe o que a fé verdadeira gera na gente? Um coração sensível. Sabe, nós estamos vivendo num tempo de grande insensibilidade. A gente vê as coisas, não está nem aí mais. A gente liga a TV e vê aquela desgraça, aquele massacre que está acontecendo no Oriente Médio, na Síria. Aquelas imagens horrorosas, terríveis. Eu quero dizer para você que você não sabe ainda, talvez, tem um monte de irmão seu lá. E tem um monte de irmão seu que está passando fome agora mesmo, está indo dormir, orando, pedindo para comer alguma coisa amanhã, sabia? A gente não sabia, sabe por que a gente não sabia? Porque a gente está de barriga cheia. Porque a gente está fazendo alguma coisa, porque eu tenho muita coisa para fazer. Neemias também tinha. Neemias estava empregado e de barriga cheia. Só que quando chegou uma notícia, de longe, que diretamente não tinha nada a ver com ele, ele pulou. Essa é a fé verdadeira, a fé move você. Deus, irmão, não precisa ser movido de um lugar para outro, porque Deus ocupa todos os lugares. Deus é onipresente. Não tente usar a fé para mover Deus de um lugar para outro, porque não é possível isso. Deus está em todos os lugares. Quem tem que se mover sou eu e você. A fé é sem obra, não a obra de Deus, a minha e a sua, é morta. E Tiago fala, pode semelhante fé salvar você? A fé sem obra é fé morta. E nós somos salvos pela graça através da fé. Se a sua fé está morta dentro de você, se não é uma fé operante, você não está salvo. Você corre grande risco. Neemias, ele se importou, ele se conectou com aquilo. E alguém pode, olha. E aí ele fez, alguém pode pensar, mas eu não tenho nenhuma causa. Mesmo. A igreja brasileira está exatamente assim, irmão. Muro e porta caída, e os irmãos em miséria e desprezo dentro delas. Neemias toma para si, Neemias cria 3 missões para ele. A primeira, restaurar a cidade, reedificar os muros, colocar as portas no lugar. Essa é a primeira missão de Neemias. Segunda, essa era muito mais difícil, irmão. Veja só, como que a fé, ela vai de fé, em glória em glória, ou seja, de lugar espiritual, de lugar no espírito para outro lugar no espírito. De fé, em glória em glória, quer dizer o quê? De lugares menores para lugares maiores em Deus. Mais envolvido e não menos envolvido com Deus. E não cada dia tirando o corpo fora, mas cada dia entrando. Irmãos, tem uma imagem no meu coração que é emblemática, eu nunca mais esqueço. Eu estava no exército ainda. Era de manhã, não me lembro o dia da semana que era, mas faz muito tempo. 11 de setembro. Aquele 11 de setembro que os aviões acertaram as torres gêmeas lá, lembra? Você lembra, né? Eu estava no exército tomando um café da manhã, e aí ligou a televisão lá na cantina e pau quebrando, né? Acabando o mundo, o avião bateu, a turma gritando. E aí a CNN, né, que sempre chega ali primeiro, mostrava aquelas pessoas saindo dos prédios do World Trade Center, saindo correndo, né? Porque elas estavam o quê? Por que elas estavam saindo correndo do prédio? Com medo de morrer, lógico. Qualquer um faria isso. O primeiro avião tinha batido, o outro não tinha ainda. Daqui a pouco vem outro, pum, aí o negócio.
E nós ali tomando café, né? O que vai acontecer? Daqui a pouco, irmão, aquela torre começa a vir abaixo. A primeira. Você se lembra, você deve ter na memória, a quantidade de fuligem, de fumaça. Não é fumaça que se diz, mas aquela nuvem, melhor dizendo, de poeira grossa, de destroços de um prédio enorme como aquele. Todo mundo saindo correndo pelas avenidas. Só tinha um tipo de pessoa que, ao invés de correr da fumaça, da nuvem, corria para a nuvem. Quem eram eles? Os bombeiros de Nova York. Eles sabiam que iam morrer, sabiam. Porque a primeira já caiu, nós estamos correndo para a segunda, nós estamos correndo para onde, irmãos? E é todo mundo correndo aquela coisa de louco. E os caras correndo para o meio da fumaça, entrando no prédio, para tentar salvar mais um. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se você e eu não formos melhores que um bombeiro, de maneira nenhuma nós entraremos no reino de Deus. Porque Deus, irmão, Deus não é igreja Petra de porta aberta aí não. Ó. A porta do céu é estreita. Não esquece, viu? Olha para o irmão do salão e fala assim, não esquece nunca, que a porta é estreita. A da igreja está sempre aberta aí, ó. Entra quem quer, mas a do reino celestial, não entra quem quer, entra o salvo. E quem é o salvo? Aquele que já não tem mais na sua vida, na sua vida, o verdadeiro valor, ele já entregou para Deus. Ele é um bombeiro. Cara, esse prédio vai cair aí, ó. Nós vamos morrer. Aí um olhava para a cara do outro e falava assim, então nós vamos morrer no cumprimento do nosso dever. Você sabia, irmão, que um cristão verdadeiro, você tem deveres? Eu quero te falar dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu querido do teu lado aí, como Jesus amou. Senão, você tem uma fé morta. A sua fé não gera nada, é uma crença. Você mudou de religião, era daquela, vim para essa, mas também saí daqui, vou para outra, também não tem nada a ver. Eu sou um crente, igual um demônio. O demônio, a Bíblia diz em Tiago, que o demônio crê e treme. Os demônios têm temor de Deus. Veja na Bíblia, você lembra o gadareno? Jesus desembarca na praia, o gadareno vem correndo de lá de onde ele está. Não é Jesus que vai atrás de demônio nenhum. Jesus nunca foi atrás de nenhum demônio. Os demônios vinham onde ele estava. Você sabe o que é isso, irmão? Que o reino das trevas reconhece a presença do Rei da Glória. E você? Hoje, para estar aqui, você foi pelo menos melhor que um demônio? Porque a Bíblia diz que o demônio está lá no cemitério, se jogando na pedra, se jogando com corrente na mão. E Jesus desembarca na praia, lá embaixo. O demônio sente a presença de Jesus. Ninguém foi lá avisar para o endemoniador, gadareno, ó, chegou, agora ele vai pegar o... Não tem isso. O demônio sente a presença de Deus, a Bíblia diz que ele vem correndo, se ajoelha perante Jesus, põe o rosto em terra e diz que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem a presença e correm com os pés de Jesus. Entendeu, irmão? Será que você e eu fomos melhores que uns demônios hoje à tarde? Cara, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está. Então eu vou pegar, está chovendo, está não sei o quê, eu vou pegar, vou dar um jeito. Mas eu vou correndo para aquele lugar, porque eu creio que Ele estará lá. Não é porque o pastor falou não, não é porque o Cristo está falando não, é porque Ele disse que estaria. Então eu creio nele. Irmão, em nenhum momento da história desta igreja, você foi chamado aqui para crer em mim. Você foi chamado aqui para crer nele, em Jesus. Foi ele que disse, eu vou estar lá, hein? E os demônios creem, tremem, vêm correndo de onde ele estiver. Vem, adora Jesus, aquela coisa toda. E a gente não consegue sair do lugar.
Irmão, aquele demônio, a Bíblia diz, o gadareno estava amarrado pela mão, amarrado pelo pé, se jogava nos sepulcros, vivia andando errante. Ninguém podia passar por onde ele estava. A hora que ele vê Jesus lá embaixo, ele vai correndo. As cordas e as correntes não impediram ele de ver Jesus. Entendeu, irmão? E a porta vai estreitando. E talvez você vai ficando fora. Mas não é porque eu estreito a porta que eu não tenho poder nenhum sobre a porta. Porque a porta, João 10, eu sou a porta das ovelhas. Quem falou isso? Jesus. Então nós temos aqui um homem com a missão de restaurar uma cidade, de erguer os muros de Jerusalém, de erguer as portas de Jerusalém, de erguer os muros de proteção da igreja, de proteger essa criançada toda aqui, de proteger os casamentos, os relacionamentos, a igreja, de edificar portas. Mas a segunda missão era muito mais difícil, porque ele anda de fé em fé, em glória. Sabe qual era a segunda missão? Tirar do coração do povo o pecado que fez com que Deus se irasse contra eles. Porque há 100 e poucos anos atrás, você me viu falar, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, porque o povo pecava contra Deus. Neemias chega e encontra o mesmo povo. Um povo caído, um povo em miséria, mas um povo em pecado. Um povo que tinha abandonado a lei do Senhor. Esdras estava aqui fazendo isso, restaurando a lei na cidade. Porque, irmãos, aqui tem um princípio espiritual. Não adianta nós erguermos os muros, fazer a igreja bonitinha, aleluia, tudo bonitinho. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for o Senhor, o cabeça, o líder, o dono dessa igreja, a gente pode fazer o que for aqui, não vai dar certo. Vai ser derrubado, porque a casa não está na rocha, a rocha é ele, a rocha é a sua mensagem. Amém? E a terceira missão, não somente tirar o pecado dele, mas reconstruir a fé neles. Reconstruir no povo a devoção que o povo teve um dia. Trazer de volta o livro da lei para o templo. Trazer de volta os sacerdotes para o templo. Limpar o templo. Restaurar os sacrifícios no templo. Trazer de volta o coração de Jerusalém. Não era só erguer muro, não. Não era só erguer porta, não. Ele tem que trabalhar para arrancar o pecado, o desânimo do coração do povo. O pecado, a miséria, o desprezo. Desprezo que eles sentiam por eles mesmos. Desprezo que eles sentiam por Jerusalém. Sabe por quê, irmãos? Há 90 anos, Jerusalém estava deste jeito. Nunca ninguém se levantou para fazer nada. Teve que vir o Neemias lá da Babilônia, lá da Pérsia. Porque há 90 anos o muro está caído. 90 anos, irmão. 90 anos, essa era a situação, ninguém fez nada. Tinha gente lá dentro. Ninguém fez nada. Por quê? Porque eles desprezavam. Mas Neemias não. Neemias assumiu para si, por causa da fé, essa tríplice missão: reconstruir a cidade, tirar o pecado do coração do povo e colocar a fé genuína de novo no coração daquele povo. Porque senão, irmão, ele ia reconstruir o muro com aquele povo em pecado lá dentro, é 5 minutos. Então nós temos aqui uma missão. Mas não é tão fácil assim, né? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Olha, irmãos, muitas vezes no meio da pregação, no meio da adoração com a música, você ouve pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas e coisas assim. Venha para Deus e tal. Você tem que entender uma coisa. De que tipo é os problemas que você vem chorar para Deus? Você tem que. Se são problemas que você plantou por desobediência, chora e se arrepende. Mas o fruto vem aí, viu, irmão? Tá bom? É que nem um cara uma vez,
que vivia no pecado, com a sua namorada, com a sua noiva, sei lá o que era aquilo lá. E aí o que acontece, irmão? Quem vive no pecado com a menininho com o rapazinho, o que acontece? O que acontece? Aparece um terceiro ser. A criança ficou grávida, ué. Você está entendendo? Aí desesperou e apareceu na igreja, pedindo oração. Irmãos, pergunta para você, que tipo de oração se faz nesse caso? Senhor, mata a criança do ventre? Senhor, deixa essa criança morrer para os dois sem vergonha continuarem felizes? Irmão, mas eu dou uma catracada nesse cara, daquela violenta mesmo. Falei assim, sabe por que aconteceu isso? Porque você é um canalha e um sem vergonha. E um imoral. Você não é, você abandonou Deus. Agora é o seguinte, não vou orar coisa nenhuma para você. E já fica aqui, ó, ouvindo aqui, ó. Não vou orar coisa nenhuma. Por quê? Porque essa oração que você veio pedir aí é pecado. Porque vocês vivem em pecado. E o fruto é essa criança. Agora que oração que eu vou fazer? Deus tira essa criança? Não, ela vai nascer. Vai nascer. A única oração que eu vou fazer para você é para você deixar de ser um canalha, um sem vergonha, um pecador, se arrepender, casar com essa mulher, ser homem pela primeira vez na sua vida e assumir essa criança. Nunca mais voltou para a igreja. E sabe o que esse cara continuou fazendo? Irmão, que anda nas igrejas. Fez mais 2 filhos depois desse, 3. E ele continua por aí, ó, dizendo que ama. É o próprio diabo, né, irmãos? Se o pecado não é retirado e se Deus não é colocado no centro, pode construir muro da altura que você quiser, vai cair. Por isso Neemias tinha essa tripla missão, que a fé do coração dele, não apareceu ordem de Deus, não apareceu um sonho, um profeta, um anjo, não apareceu ninguém. Ele entendeu e foi. Essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira te movimenta. Ela te faz importar. Ela te faz ser afetado por aquilo. Eu não tenho nada a ver com isso. Como que um cristão pode dizer que não tem nada a ver, por exemplo, com a fome? Como que um cristão pode dizer que não tem nada a ver com o sofrimento? Como que um cristão pode dizer que não tem nada a ver com a ignorância que as pessoas andam no mundo? Nós somos triplamente qualificados nesse crime, que é a insensibilidade. Eu vejo as coisas mais terríveis, não me importo mais. Nós temos que ser como aqueles bombeiros, irmãos. Temos que correr para a morte, se der para salvar mais um. Isso aí é o pessoal escrito desse livro. Livro que Esdras e Neemias tiveram que descobrir onde que está e trazer de volta para o povo, porque o povão também tinha dado fim na Bíblia. Está entendendo? Aonde é que você enterrou sua Bíblia, irmã? A minha está aqui, ó. A minha está aqui. Olha ela aqui, ó. Ela aqui. Não. Neemias não era um cara acomodado, porque ele tinha serviço bom, estava longe, tinha casa para morar, talvez tinha família. O Neemias, irmão, Neemias estava bem. Ele viu uma notícia e foi lá arrumar chifre em cabeça de cavalo, lá longe. Neemias não se acomodou. Você quer uma coisa que biblicamente está fazendo mal para muita gente? A vida boa que você leva. Não levo vida boa, não. Leva sim, irmão. Leva sim. Vida boa não é o que você pensa, uma Porsche, uma Ferrari, não. Vida boa é casa, comida, roupa e saúde. Isso é vida boa. Você já está além do que Jesus prometeu. Então a gente vai e a gente não se importa com mais nada. A gente está insensível. A fé faz você se importar. A fé faz você se movimentar. E lá foi Neemias. E aí estava tudo tranquilo, irmão. Com Deus na frente, né? Aquela coisa. A verdadeira fé, ela não olha as circunstâncias. Ela se lembra das promessas. Porque na oração de Neemias, ele fala isso. Verso 8, capítulo 1. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se transgredirem, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os mandamentos e os cumprires, ainda que vocês sejam rejeitados
eu vou ajuntar vocês da terra inteira. Tinha uma promessa. Porque o que foi que Neemias viu, irmão? Neemias é uma benção. Talvez você está achando aqui, é que você não conhece a minha vida. Eu estou cheio de problemas. A grande maioria dos problemas que os crentes têm são problemas de falta de entendimento. E ele não ora por isso. É a mesma coisa, reconstrói o muro para cair de novo. Ele não ora, Senhor, dá-me sabedoria. Está acontecendo isso comigo, Deus, porque eu não tive sabedoria. Pouca pessoa ora isso aí. O Neemias não, o Neemias já chamou no peito, Senhor, tudo isso aconteceu porque nós pecamos contra ti. Eu fiz o que eu não devia, eu pus a mão no que eu não devia, eu fiz um negócio que eu não devia, eu peguei o dinheiro, gastei no que eu não devia, eu estive com gente que eu não devia, eu estive em lugar que eu não devia, e por isso está acontecendo isso. Ninguém, não. É Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Olha o Neemias. Primeiro ele reconheceu o seu erro e o erro do povo. E depois ele lembrou o Senhor que tinha uma promessa. Depois ele acessa a misericórdia de Deus. Irmão, não há misericórdia de Deus se você não se dobrar primeiro. O que diz no provérbio? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta você buscar misericórdia sem confessar, sem revelar e sem deixar o que você está fazendo. Isso é uma oração de tolo, porque Deus a ninguém engana. Deus não pode ser enganado, você não pode esconder nada de Deus. Alguém diz, eu tenho umas coisas tão terríveis na minha vida, ninguém sabe. Tolinho! Não! Tudo que você faz e tudo que você é está escancarado no mundo espiritual. Lá você não é conhecido como evangelista, pastor, não sei o quê, fulano, a irmã abençoado, o irmão de fé. Você é conhecido pelos seus pecados. O comentário lá em cima, nossa, que pregação legal que ele fez hoje, que louvor bonito, não. Lá vai o pecador pregar de novo. Lá vai o sujo outra vez. Lá vai o ímpio de novo. É pela sua vida secreta aqui que você é conhecido publicamente lá. E aí, irmão, desculpa, caiu a casa, hein? Então arrependimento é consertar lá para consertar aqui. E não jogar uma peneira para tentar tapar o sol. O Neemias fez isso. Só que a coisa não foi fácil, irmão. Jerusalém, a igreja tinha uma condição. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele vai para dar um rolê. Ele deixa todo mundo lá. E ele sai de noite, de cavalo, sozinho, para dar uma olhada como é que estava a situação da cidade. Então, Neemias enfrenta 3 níveis de condição, preste atenção, 3 níveis de condição que qualquer um de nós aqui enfrenta na vida. Porque Neemias é ensino de vida. Qualquer um aqui já passou ou está passando por isso. 3 níveis de condição, ou seja, ele chegou cheio de fé, você sai desse culto aqui, cheio de fé, porque Deus falou, aleluia, Deus é comigo, nós cantamos, grande é nosso Deus, o inimigo cairão, e é isso aí você chega na sua casa, você chega na sua Jerusalém, o muro está caído, e você não tem uma colher de pedreiro na mão. Os muros estavam derrubados, irmão, a condição da cidade, a condição de Jerusalém, muro derrubado, porta derrubada, povo em miséria e em desprezo. E há mais de 90 anos o povo enfrentava aquilo. Isso aí tem alguma coisa a ver? Tem, irmão. Quanto mais você continua no seu comodismo, sem se movimentar, mais ele contamina você de uma maneira entranhável. É igual piche. Talvez muitas pessoas aqui podiam dizer, ou podem dizer, tem dia que eu não quero nem levantar. Estou entendendo? Eu não tenho força para levantar, não tenho força para orar. A situação minha, ao meu redor, da igreja, do país, da cidade, é terrível. Eu só ando em desânimo, eu não quero nem orar. Você viu esses irmãos? Cara, até desisti de orar porque a situação é muito difícil. Mas quando foi com Neemias, ele foi assim. Ele chegou, está tudo arrebentado. Ele se deparou com a condição da cidade, mas ele nunca olhou para a condição das coisas. Ele se lembrou das promessas de Deus.
Não adianta, irmão, tentar fazer a fé partir da condição. A fé não parte da condição. A fé parte da promessa. A fé vem do que Deus falou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do mundo, não é a palavra do jornal. Não é a palavra das pessoas que estão mais desanimadas que você. E por que estão desanimadas? Porque ela não tem fé. Ela acha que aquilo que ela está vendo é grande demais. Neemias chegou numa cidade derrubada, totalmente derrubada. Mas não era só isso não, irmão. O segundo nível de condição, a condição própria. A condição de Neemias. Quem era ele? Ele saiu numa missão tripla, de reconstruir uma cidade, tirar o pecado do coração do povo e restaurar o amor por Deus. Tripla missão. Mas quem que ele era para fazer isso? Talvez você já ouviu isso na sua mente. Quem é você, rapaz? Quem é você, jovem? Quem que é você, pastor, que está se levantando aqui nessa cidade? Não vai levantar não, rapaz. Você vai ficar quieto aí. Sabe por quê? Porque você não é engenheiro para construir muro. Você não é pedreiro, mestre de obra, pintor. Que história é essa que você vai levantar muro e levantar portões? Você não é marceneiro, você não é carpinteiro. Você não tem qualificações para essa obra. Quantos estão entendendo, irmãos? Porque Neemias era um simples servidor de mesa. Ele provava a comida do rei, para ver se não estava envenenada, colocava numa bandeja, chegava do lado da mesinha, era um garçom. Colocava ali a coquinha do rei, o negocinho do rei, a carninha do rei, e o rei comia, e estava certo. Ele pegava, tirava a mesa, tirava os talheres, ia lá na despensa, arrumava a despensa, e ia dormir. Ele não era engenheiro, ele não era construtor, ele não era um cara, não, ele era um copeiro. Sabe o que Deus nos diz, irmãos? A fé verdadeira tira você de um lugar para outro. Ela move você, não é Deus, de um lugar para outro. Ele não tinha qualificações para fazer isso. Mas a fé é o que nos qualifica para fazer tudo. O que foi que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1? Que aqueles que foram escolhidos não foram escolhidos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, as coisas que não são, para envergonhar as que são, para que a glória toda seja dele. Então o Neemias encontrou a situação ao seu redor e encontrou uma situação dentro dele. Ele era inadequado. E outra coisa, essa daqui também já passou para a sua cabeça. Não tinha dinheiro. Neemias era copeiro do rei. Ele tinha que reconstruir uma cidade. Irmão, aí vai grana, hein? Quem trabalha, já trabalhou com construção, alguma coisa, você vai pintar uma parede na sua casa, é R$300. Você vai fazer um banheiro, é 2.000. Você vai fazer uma reformazinha na sua casa, eu sei porque o meu pai é pedreiro. Você vai fazer uma reforma, você vai colocar uma pedra de mármore, você vai fazer qualquer coisinha de alvenaria na sua casa, é caro. É caro. Ele não tinha, era só construir uma cidade. Quando ele olhou para ele viu que ele não era o cara, porque ele era um copeiro. Ele viu que ele não tinha dinheiro. Ele era inadequado para a obra e ele não tinha recursos para fazer a obra. Esses dois pensamentos já passaram na sua cabeça, não passou? Na minha já. Por isso eu falo. Muitas vezes esse pensamento vem me assombrar você não tem qualificação para isso. Você não tem dinheiro. Como é que você vai fazer isso aí? Sabe o que Neemias fez, irmãos? Ele continuou, porque a fé movimenta a nós mesmos. Ele não olhou para a situação de Jerusalém. Ele não olhou para a situação dele. Ele se lembrou das promessas. E ainda tinha condição ao seu redor, sabe por quê? Quando Neemias chega cheio de fé, irmão, ele começa a enfrentar oposição.
Tinha 3 caras aqui que viviam no pé de Neemias, desanimando Neemias, querendo armar cilada com Neemias, querendo que Neemias parasse a obra, querendo levantar os inimigos para entrar em Jerusalém. Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Esses 3 demônios aqui, ó. 3 caras que ficavam cercando Neemias a todo tempo, enquanto ele queria colocar a fé dele em prática. Não era só isso, não. O povo estava desanimado e dividido. Então ele tinha inimigos. Parece o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 7. Quando eu cheguei à Macedônia, eu não tive nenhum alívio. Por fora era combate, por dentro eu estava com medo. Mas eu dou graças a Deus que conforta os abatidos, que me enviou o irmão Tito, que me fez lembrar das promessas que Deus tinha, e eu recobrei o ânimo, a fé. Está entendendo, irmão? Como é bom receber um irmão, não é feiticeiro. Naquela hora que você está, luta por fora, com medo por dentro, Deus manda um Tito. Não é manda um mágico, não é manda alguém que tem dinheiro, não é manda o dono, não. Manda alguém que te lembra das promessas de Deus. E aquilo ali recobra a tua fé. Tem um texto aqui que eu quero separar para você agora, que Deus me tocou agora aqui, que é tremendo, irmãos. Segunda de Coríntios, capítulo 1. Olha isso aqui, para você que acha o apóstolo Paulo um herói. E olha isso aqui, igreja, isso aqui, ó, esse texto aqui que eu vou ler para você, que Deus me tocou agora aqui, vai salvar a vida de muita gente, ó, aquele que crê, né, lógico. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, olha aí, olha que violência do Espírito Santo isso aqui, ó. Verso 8. Olha, irmão. 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 8. Palavras do apóstolo Paulo, ó, aqui, ó. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, por causa da natureza da tribulação que veio sobre nós, quando nós estávamos na Ásia. Agora preste atenção aqui, ó. Porquanto foi acima das nossas forças. Olha o Paulo, ó, irmãos, eu não quero que vocês não fiquem sem saber o que aconteceu com a gente lá na Ásia. A tribulação foi tão forte, ela foi tão violenta, que foi acima das nossas forças. Ué, mas peraí, lá em 1 Coríntios 10, 13 não diz que Deus não permite que nós sejamos tentados segundo acima das nossas forças? Pelo contrário, Ele provê um escape para que a gente não seja tentado acima das nossas forças. Tentação é uma coisa, tribulação é outra coisa. Amém, irmão? 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo fala isso. O Senhor não permite que você seja tentado acima da sua força, da capacidade que Ele mesmo te deu de suportar. Mas Ele sempre te dá um escape. Isso quer dizer o quê? Quem cai em pecado e quem está em pecado, cai de comum acordo e cai porque quer, porque Deus não é mentiroso. Ele deu força para você sair dessa, sim, senhor. Ele não é mentiroso. Mas aqui não está falando disso, está falando de luta, está falando de guerra contra eles. Uma guerra, uma tribulação tão violenta veio contra Paulo e seus companheiros, que ele fala, irmãos, escrevendo aos Coríntios, olha, irmãos, ora por nós aí, porque o negócio pegou tão forte, que foi acima da minha força, da minha capacidade de aguentar. Olha isso, a ponto de ficarmos desesperados da nossa própria vida. Irmão, o que aconteceu?
Contudo, escute bem, contudo, dentro de, contudo, em nós, já tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Eu escutei uma coisa aqui, no culto de quinta de um homem de Deus, quero te falar. Não seja um crente sexta-feira. O que é um crente sexta-feira? É um crente que assistiu à morte de Jesus. Ah lá, está enterrado, morreu, está na tumba, ai meu Deus, é agora. É os discípulos do caminho de Emaú, ó. Jesus acabou de morrer, colocou lá na tumba aos discípulos, ó. Discípulos, indo embora de Jerusalém, ó. Não seja um crente sexta-feira. Seja um crente de domingo. Quando alguém fala, você é um crente domingueiro? Sou. Mas não é porque eu só vou domingo, não. É porque o dia da ressurreição é maior que o dia da morte. E eu sou daqueles que são da ressurreição. Eu não sou um crente sexta-feira, não. Eu não morri lá com Jesus, não, daquele jeito, não, a minha fé morreu. Eu morri com Cristo, mas eu sou ressuscitado com Ele. E o poder da ressurreição é maior. Porque é o Espírito Santo que em você opera, que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Opera em você, está em você. Ah, eu estou com medo que vai acontecer. Mas você já tinha que estar morto. Nós já estávamos mortos em nós mesmos. Nós já tínhamos uma sentença de Deus. Vão me pegar, vão me bater, vão me amarrar. Não vai dar certo. Não importa, eu já morri, eu já estou em Cristo. Está difícil, eu não estou aguentando, eu estou desesperado. Mas em mim mesmo já opera a morte que operou em Cristo. Pode vir aí. É o Neemias. O povo está desanimado. Uma cidade derrubada por dentro e por fora. Jerusalém está derrubado por dentro e por fora. Por quê? Os muros estavam derrubados e o povo também estava derrubado. 3 níveis de condição: a condição da cidade, a condição do povo, a condição dos inimigos, a condição da sua própria condição, que dizia, você não tem qualificação e você não tem recurso. Sabe o que ele fez com tudo isso, irmão? Que estava diante dele? Ele não sentou, chorou. Está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Irmão, para. Acorda. O apóstolo Pedro já dizia, não estranhe a ardente tribulação que há no meio de vós, destinada a provar-vos. Mas saibam que os vossos irmãos ao redor do mundo também passam pelas mesmas coisas. Se alegra em Deus. Jeremias em Lamentações 13 diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é, irmão? É a palavra de Deus, é a promessa. Eu sei do que eu estou falando, cara. Eu sei do que eu estou falando. Dos apuros que eu passei com as minhas crianças aí em hospital. Muitos aqui já conhecem a história. De ter decreto do médico falar assim, a sua filha vai morrer, não tem mais jeito, desculpe. Vocês são jovens, vai ter outro. Falei, vamos ver então. Tinha lá o papel, ó, já não desceu, não vai dar mais. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu ajoelhei lá no pronto-socorro e fiquei orando lá dentro. A turma ficou olhando, nossa, não quero saber, cara. Não estou nem aí com a opinião dos outros, não. Aí você vai olhar aqui nesse banco, é aqui mesmo. Por quê? Porque quem realmente tem um problema, se levanta, hein, irmão? Para de ficar chorando que tem problema, a nossa vida é difícil, tem um problema. Você não ora nem pelo seu problema, que problema que é esse? Isso não é um problema nada, é um choramingo seu. E Deus não responde a choramingos. Deus responde a fé, e a fé é um movimento seu, não é um movimento dele. Aonde já se viu alguém chegar aqui, na presença de Deus, falar, ai cara, eu estou com um problema tão grande. Se você não está orando muito mais do que eu, pelo seu problema, na verdade, ele não é um problema para você. Vocês estão entendendo, irmãos? Que todo problema real, ele gera uma urgência em você, ele põe você de pé. Quando o médico lá falou que a Helena não ia sobreviver, eu tinha um decreto de morte na minha frente.
Eu podia sentar, chorar, ficar desesperado. Ai, 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 ai. E hoje está aqui chorando. Ou sozinho naquele lugar. Sozinho não, Deus estava comigo o céu inteiro. Foi ali mesmo. E como eu já falei, hoje eu estou orando para acalmar. Mas nem tudo é flores, irmãos. Vocês me viram chegar aqui com a minha esposa uma vez, falar da gravidez, que era, o nosso menino ia chamar Benjamin. E um belo dia a gente foi aqui numa clínica aqui, e o coração da criança tinha parado. E a gente chorou. E muitas vezes dentro da minha casa, eu ficava olhando assim, ó. Era como se eu sentisse a presença de um menininho andando assim. Não tive visão, não tive nada. Sabe, você está entendendo o que eu estou dizendo? Poxa, ele estaria agora com 2 anos. Sabe, entendendo? Ele estaria agora aqui com a gente. E eu orei também naquele dia. Nada aconteceu. Depois veio Judá. Vocês só ficaram sabendo quando ele saiu da UTI. Não foi? Alguns, a maioria, todos. Quase aí. Eles ficaram dentro daquela UTI lá. Aí Deus falou, já curei, para de orar por ele. Quero mais que você ore pelo seu filho, não, já curei. Ai Deus, então deixa eu levar embora. Não, vai ficar aqui, porque eu tenho uma obra com você dentro da sua UTI, vai sair só domingo. Ficou lá e a Renata dentro da UTI, irmão, orando pelos bebês dos outros, aconselhando o pai desesperado que chegava. E ali eu descobri uma coisa, eu estou nas mãos de Deus. E ali eu descobri uma coisa, se Deus quiser que eu fale com alguém dentro do hospital, ou eu me importo, levanto e vou, ou Ele me coloca lá dentro. Quantos estão entendendo, irmãos? Esse é o Senhor. Esse é o Deus que tudo pode. Esse é o Deus. Esse é Deus. Ele é o comandante. Sabe o que é comandante? Ele faz como Ele quer, irmão. Não precisa da sua opinião. E outros testemunhos tremendos aqui, a respeito disso. Você tem um decreto? Você se acha um insuficiente? Você acha que você é um cara que não tem grana? Tudo que você pensa, irmão, eu tenho que neutralizar isso. Porque essa é a corrente que vai contra a fé e a incredulidade. Deus fala uma coisa a você e a primeira coisa que você pensa não são as promessas. A primeira coisa que você lembra não são as promessas, é que você não tem dinheiro. Olha o Neemias. O que Neemias fez? Ele foi lá, orou, ele ficou resolvendo com Deus. Ele não resolveu nada com o rei, ele resolveu com Deus. Certo dia, ele lá, servindo a mesa, o rei perguntou para ele, por que você está desanimado? O seu semblante está diferente. E a Bíblia fala, e eu orei ao Deus do céu. Deus responde para ele, irmão? Você leu? Deus não fala nada. Deus nunca fala nada com Neemias no livro dele inteiro. Não tem um versículo que Deus está ali, é mesmo, Neemias, vai agora que eu estou te mandando. Não tem. Ele ora, ninguém fala nada e ele vai. Essa que é a fé. E aí ele fala, a cidade dos meus pais estão derrubados, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu quero pedir para o Senhor me liberar para eu ir. Ah, então tá bom, está liberado, pode ir. Ah, mas tem mais uma coisa. Eu preciso de madeira. Eu preciso de material para construção. Ao rei, tá bom. Mas eu também preciso de carta. Para passar dos reis da província até chegar lá. Ele foi pedindo tudo para o rei. Quando Deus era com ele, ele creu que Deus era com ele, mesmo não tendo ouvido a voz, não tendo ouvido um profeta, não ouvido um anjo, ele não viu nada, ele cria que Deus era com ele. Tem um versículo que sempre é repetido, umas 9 ou 10 vezes no livro de Neemias, sabe qual que é? É o último, que ele fala assim, Neemias capítulo 13, 31, no final ele fala assim, lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Essa frase se repete umas 10 vezes no livro de Neemias. Ele vai fazendo, irmão, a fé dele vai impulsionando ele. Ele vai dando um passo para frente. E toda hora que ele parava, ele dizia, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. E continuava. Ele ia adiante. A condição ao redor dele não parou ele. A condição dele não o parou. A condição dos inimigos não o parou. E ele chegou lá e começou a fazer essa obra. Ele sai de cavalo de noite. E a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Animar o povo. Só um homem de fé, só uma mulher de fé. A fé é um ânimo.
Pessoas desanimadas são pessoas sem fé. Não tem outro sinônimo para juntar isso aí. Agora, você já parou do lado de alguém de fé, irmão? Você conhece alguém que tem fé? Alguém, uma pessoa. Já parou do lado dele? Você começa com a sua conversa tenebrosa. Ai, mas não tem jeito, está caindo, vai morrer todo mundo, está caindo, ai, o Donald Trump, ai, não sei o quê, o mundo, ai, não tem dinheiro, amanhã vai fechar, não sei, vai cair. Aí o cara está assim, já está de saco cheio, que você já está com a paciência lá no mundo. Aí quando você acaba de chorar, ele fala assim, ó, mas nós temos um Deus, uma palavra ele mata 3 horas de choro seu, mas você está se esquecendo de Deus, hein, irmão? Aí pega 3 horas de chororô e enfia no bolso. Ele com uma palavra ele mata você. Irmão, mas tem um Deus, hein? Você está esquecendo de Deus. Você não tem condição, não tem outro, ninguém, todo mundo tem, mas Deus tem condição. Teu pai tem condição. Ele começa a colocar você para onde, irmão? Ele começa a colocar você para onde? Para cima. Porque fé gera ânimo, ânimo é vida. Agora, você quer se juntar com aquela hiena daquele desenho, ó vida, ó azar. O cara chega, olha, estou com uma sentença de morte. Ai, minha avó morreu disso aí também, rapaz. Meu Deus. Parece dono de funerária, ele quer que os irmãos morram para pegar um. O Neemias saiu, viu aquele povo caído e começou a fazer um discurso. Gente, nós vamos levantar essa cidade. Ah, mas nós estamos desanimados. Não, irmão, eu estou aqui, nós vamos conseguir. Mas quem que você é? Engenheiro? Não sou engenheiro. Mas como é que você está falando? Não, cara, eu sou um cara que crê em Deus. Eu vim lá de longe para fazer isso aqui. E aí ele começa, irmão. É isso aqui que ele faz ao seguinte. Ele começa a juntar as famílias. Vê lá a partir do capítulo 4, tem o nome de um monte de família. Ele identifica as famílias que tinham chegado com Esdras. 20 e poucos anos atrás. Ele começa a identificar, começa a chamar. Ele começa a reunir as famílias, ele começa a animar o povo. Ele começa a fazer a restauração de dentro para fora. Ele não cai no desânimo que ele vê. Ele não senta com o outro para chorar junto com o outro. Não, ele levanta. Você está entendendo, irmão? Isso é fé verdadeira. Fé verdadeira constrói, fé verdadeira realiza. Fé verdadeira dá um passo em cima da água. Ela não fica, mas isso aí não vai dar certo. Ela não olha para as circunstâncias, ela olha para as promessas. Ela lembra das promessas. Amém, irmão? Vou repetir isso aqui 300 vezes, até ficar coladinho dentro de você. E o povo começa a reconstruir. Aí, gostoso, vai reconstruindo. Um muro, um pega um pedaço do muro, outra família pega outra parte do muro. Isso aqui também tem uma outra coisa, irmão. Cada família tem uma parte no muro, amém? Não é todas as famílias num muro só. E é tão interessante a Bíblia que diz que a família, por exemplo, do Diego começou nessa parte do muro, a família do Lúcio começou naquela parte do muro. Sabe o que é isso? Nós temos que trabalhar segundo uma ordem de fé, num lugar determinado que nós temos que agir. E não um bando de gente, parece um bando de correndo para lá e para cá, tentando achar uma parede para ele colocar um prego. Não, irmão. Quem está no comando aí? Quem está ouvindo Deus aí? Quem está se movimentando em fé aí? É aquele lá. Então nós vamos, o que nós vamos fazer, irmão? Vocês vão naquele muro, vocês vão pintar essa parede, e você vai pintar aquela parede. É assim. A fé verdadeira não é uma fé desordeira. A fé te alinha, ela não te espalha. Amém, irmão? Ela não faz trombar um no outro. Ela faz a gente estar alinhado, que o propósito é de Deus. O propósito é de Deus. E aí está tudo bem, né, irmão? Agora já ganhou. Não, aí chegam os inimigos, querendo invadir, zombando. Ah, irmão. Sambalate, Tobias e Gesem se juntam. E eles começam, a primeira coisa, ó, eles começam a zombar de Neemias. Eles juntam um povo lá, uns endemoniados estão lá, uns filisteus estão lá, e começam a espalhar a notícia que Neemias não ia conseguir. Que isso aí já tentaram, não ia dar em nada, aquela coisa. E eles começam a denegrir a imagem de Neemias, eles começam a falar mal de Neemias, eles começam a tentar minar a fé de Neemias. Está entendendo, irmão? Hein?
Enquanto Neemias fazia a obra. Bota a gente em cima do muro falando que não ia dar certo, gritando. Pede para Neemias descer lá em Neemias 6. Fala para Neemias descer aqui que a gente quer falar com eles. Com ele, que obra que é essa que ele está fazendo aqui, os inimigos? O que Neemias fala, irmão? Avisa a eles que eu não descerei, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Entendeu, irmão? Por que você tem parado a grande obra de Deus na sua vida? Por causa de comentários dos outros, por causa de comentário do inimigo, por causa de apontamento do inimigo. Por que você desistiu da grande obra que Deus tem na sua vida? Ai, porque eu não aguento o comentário das pessoas. Meu Deus, que fé que é essa? Vocês estão entendendo, irmãos? Neemias foi adiante. Aí veio o inimigo nível 2. Vamos atacar agora. Sabe qual que é a ordem que Neemias passou para as famílias? Olha que tremendo isso aqui. Agora não vai dar só para trabalhar erguendo o muro. Com uma mão vocês erguem o muro e com a outra mão vocês seguram uma espada. Sabe o que é isso? A guerra pode começar a qualquer momento e a qualquer hora. Você tem que estar preparado. Tem muita gente que quer edificar, tem muita gente que quer construir para Deus, mas ele perdeu a noção da guerra espiritual, da batalha espiritual, do inimigo, do diabo que está olhando. E não pense que ele vai ficar parado lá enquanto você faz uma grande obra na sua família, na igreja, na cidade, não. Ele vai entrar para te arrebentar. Então Neemias falou, com uma mão vocês trabalhem, com a outra você segura a espada. E se não der na espadada, arranca um tijolo e manda na cabeça. Depois disso, irmãos, a Bíblia diz que em tempo recorde, de 52 dias, eles reconstroem o muro. Mas era só a primeira missão. O livro de Neemias continua. E aí ele traz de volta a palavra, irmão. Ele traz de volta a palavra para o povo. A fé tinha que entrar no coração do povo agora. Tinha que sair toda aquela lixaiada. Tinha que trazer de volta os sacerdotes. Tinha que colocar os sacerdotes no templo. Tinha que purificar o templo. Tinha que limpar o templo. A reforma, Neemias foi um reformador do seu tempo. Esdras e Neemias, dois grandes reformadores. Os últimos. Diz os historiadores da Bíblia que Esdras e Neemias são um livro só, é um livro só. Por causa que eles estavam juntos no mesmo tempo, fazendo praticamente a mesma coisa. A questão, irmão, que eu quero dizer para você é a seguinte: eu e você somos Neemias. A gente está em terra estranha, nós que somos filhos de Deus. Mas ainda em terra estranha, em Deus e com Deus, tudo nessa terra pode ser a nosso favor, porque foi o rei da Pérsia que ajudou Neemias. Foi o inimigo que ajudou Neemias. Foi os recursos do mundo que ajudou Neemias. Porque Neemias chegou lá com madeira, com tudo para reconstruir, com um exército, com guarda, ele chegou na cidade. Estava tudo pronto. Sabe o que aconteceu, irmão? A Bíblia diz, Neemias, lá no finalzinho, o povo começa a desviar de novo. O Neemias aparece junto com Esdras de novo. Não deixa a peteca cair, irmão. Ele levanta de novo. Sabe o que é isso? A verdadeira fé constante. Ela não para porque o outro parou. Porque o Neemias de Deus é você. Se o outro não é, não importa. É você que é, sou eu que sou. Somos nós que somos para essa cidade. Pindamonhangaba, irmão, é a nossa Jerusalém. Olha para essa cidade aqui, pelo amor de Deus, essa cidade está caída. E não é de hoje, não. Essa cidade aqui está derrubada, essa cidade aqui. Não tem governo, o homem lá já foi embora, sumiu, caiu na deprê, sumiu, largou a cidade às traças. Essa cidade está jogada, em todos os sentidos. Ela está jogada espiritualmente, porque a igreja não faz o dever de casa, a igreja fica essas briguinhas denominacionais idiotas, que a turma vai pagar para Deus isso aí não vai ficar assim.
A igreja devia estar em posição de influência. Ah, mas eu não sou ninguém. Eu não sou político, eu não sou administrador. Neemias era copeiro. E foi. O governo está às traças. A sexualidade dessa cidade. Irmãos, eu não sei o que é que festa que tem aqui nessa praça da Bíblia. Em frente ao cemitério é praça da Bíblia. As quintas-feiras, às vezes é sábado, eu não sei o que é que tem ali. Hein? Batalha de rap. Eles montam a tenda lá, irmão. E botam uns malucos para ficar... É bom que você quer, você é um careca, você é um barbudo e não sei o que você quer. São 2.000 jovens ali. Você já passou ali nesses dias? Não tem como passar de carro. Aquela praça, irmão, é forrada, parece grama, de tanto jovem que tem ali. Mas a igreja não está ali. Porque você se sente inadequado. A sua fé, como diz Jesus, é pequena demais. Demais. É pouca fé. Você não consegue se movimentar porque para você se movimentar em fé, você vai ter que enfrentar um inimigo terrível chamado desculpa. Ah, mas eu não sou evangelista, não tem nada a ver com isso. Até o dia que for o seu filho lá, aí você vai ter. Não estou entendendo o que eu estou dizendo. Sabe qual que é outro inimigo terrível, irmão nosso? Principados e potestades. Não. Irmão, inclusive principado e potestade já está tirando férias lá em Ubatuba, que é fim de ano. E já foram todos para lá. Sabe qual que tem sido o pior inimigo nosso? Isso aqui é um diabaço, isso aqui. Preguiça. Leia o livro de Provérbios, são mais de 50 versículos falando sobre uma coisa. Um dos maiores inimigos nossos. É um inimigo tão silencioso, tão diabólico, tão invisível, que você não capta ele. Você quer ir lá no monte, brigar com o principado, enterrar a Santa Ceia no chão, dar espadada no ar, ficar dando 10 voltas de Jericó. Mas na sua cama e no seu sofá tem um inimigo. É a preguiça. Onde alguém diz, como diz no provérbio, né? Hoje eu não posso trabalhar, porque tem um leão lá nas ruas, ó. Por que você não... Irmão, por que você não dá um jeito na vida? Irmão, por que a sua vida está desse jeito? Ah, porque eu não posso. Para mim não dá, sabe por quê? Tem um leão nas ruas. Ele vai me devorar. O leão é a preguiça. A Bíblia diz para o preguiçoso, manda avisar para o preguiçoso, que como um ladrão, a fome e a escassez vai assaltar ele. E ele não vai perceber. A gente é preguiçoso para ler a Bíblia. Fica assistindo cinema até não sei que hora, não pisca. Filme, seriado. Ah, eu gosto mesmo é de seriado. 900 bilhões de capítulos. O cara tentando sair da cadeia. E tem um mapa nas costas. É um negócio besta, irmão. É um negócio bobo. Vai tentar lá escapar do RT lá que eu quero ver. Aí no primeiro capítulo ele encontrou o irmão dele. E no segundo, ele conversou com o irmão dele. E no terceiro, agora ele gostou do irmão dele agora. E no quarto, agora ele mostrou a tatu pro irmão. E no quinto, ele vai entrar no esgoto. Ah, cara, cristão? É que eu gosto. Tudo bem, irmão? Só que você tem que entender que isso rouba você. Você tem que entender isso aí. Você tem que entender que isso rouba de você muita coisa. E se a gente tem energia para ficar com o olho queimando, na bita, não um maconheiro, no outro dia, o olho parece que meteram uma pá de terra no seu olho. Ficou até não sei que hora assistindo um filme, sei lá o quê. Irmão, vamos fazer um propósito, altar familiar, segundas-feiras. O marido vai ler um versículo. Então, disse, filho do homem, ossos, são toda a carne
de Israel. Pode semelhante fé. Pense. Isso aqui parece uma brincadeirinha, né, irmão? Só que é o seguinte, eu vou te dizer uma verdade poderosa em nome de Jesus. Você pode até brincar com o seu estado espiritual agora, você acha engraçado, mas um dia você vai precisar de fé, como Sansão precisou do Espírito Santo, e ele ainda não sabia que o Espírito Santo já tinha ido embora dele. É no dia que você vê um acidente na rua, é no dia que alguém tiver entre a vida e a morte, precisando da sua oração, e aí você olha para o lado, ai, deixa eu ligar para o Eduardo, deixa eu ligar para a Pati, adoração, deixa eu ligar para o Diego, pastor, Lúcio, ai, acabou o celular, acabou a bateria, gente, e agora, o que eu faço? O cara está morrendo, morreu. É no dia que o teu filho, a tua esposa, o teu marido está doente na tua casa, e a única coisa que vem na sua cabeça é o quê? Vou chamar alguém, sabe por quê? Porque a nossa insensibilidade quanto à fé vai cobrar um preço uma hora ou outra. A hora que aquele momento decisivo que você está só você e a situação, você devia estar cheio de fé e do poder das promessas de Deus, você está vazio, porque você passou a vida inteira aqui dentro, brincando com Deus de domingo a domingo. Quantos estão entendendo isso? Deus está procurando gente como Neemias. E essa palavra que Deus deu para mim, irmão. Deus me deu, falando comigo. Não desiste não, vai à frente. Ah, mas a porta está caída. Levanta. Ah, mas os muros, levanta. Ah, mas o povo está desanimado. Levanta. Ah, mas o povo está em pecado. Tira. Ah, mas as famílias estão desunidas. Une. Bota para trabalhar, chama as pessoas, sai com o seu cavalinho de noite, dando uma olhada na igreja, e identifica quais são as famílias que podem trabalhar na construção do muro. Identifica gente que ainda não se rendeu totalmente a Baal e a Jezabel, esse bicho todo aí. Identifica gente como você, que não tem recurso no bolso, nem qualificação, mas crê em mim. Crê que sou eu que faço todas as coisas. Crê que sem mim nada podeis fazer. Crê que não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi você, para que você vá e dê fruto, e fruto permanente. E tudo quanto vocês pedirem em meu nome, crendo, e vocês vão fazer, e vocês vão receber. Se coloque de pé.